Programa ricardo-olandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardo-olandini.net. Livros, livros, livros. Eu sou apaixonado por livros. E eu sou de uma geração que ainda gosta de folhear os livros, né? Ler o jornal, ler as revistas, ler tudo aquilo que pode ser em papel. Não sei porquê. O papel nos atrai. É uma geração que ainda gosta de guardar aquele livro um belo dia lá, pegar ele de novo, dar uma relida nele. Gosta de fazer anotações do lado com marca-texto ou com lápis. Olha, se tu vai olhar minha biblioteca em casa, tá cheia de marca-texto, clips, papelzinho amarelo, anotações a lápis, que eu gosto de fazer. Mas existe uma nova geração que prefere opções de internet. Mas para falar sobre o mercado editorial, sobre livros ainda em papel, como é que está esse mundo no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, está conosco o João Xavier, da editora Zuc. Daqui a pouco. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. João, bem-vindo ao programa, tudo bem? Bem, obrigado. E aí, tia, como é que é viver? Tu é um pouquinho mais novo que eu, né? Pouquinho. Filho da tua mãe, né? Filho da Valdener Xavier, minha amiga de tanto tempo lá da Rádio Pampa, né? Ela já tinha falado, já me trouxe uns livros, já mostrou alguns livros. Um deles está aí, estão dois deles aí. A História Universal da Angústia. Isso. A Angústia dos Colorados e torcedores de todos os times, né? E o Cavalo de Tronos, né? Um livro do José Francisco Botelho, né? Que eu já estou na metade dele. Ele tem uns textos interessantes, são crônicas, mas são crônicas mais longas, né? Não são curtinhas, são contos maiores, né? Bem legal esse livro aí. Mas, João, me conta um pouquinho. Primeiro vamos falar dessa história da geração que nem a minha, que gosta de livros, e parece que tu também gosta de livro em papel, né? Sim. E o choque com essa nova geração do PDF, do internet, e depois vamos reservar o segundo bloco para falar do mercado editorial de livros no Brasil, que não está bem legal. Tem livrarias aí e com problemas estão em concordatárias, estão em recuperação judicial, grandes livrarias. Eu queria saber como é que está esse mercado das pequenas e grandes livrarias. Primeiro, um pouquinho da história da editora Zuc, e daí entramos nos livros em papel. A Zuc é uma editora que existe desde 98 e tem uma política do trabalhar com livro em papel. A gente, por exemplo, não faz e-book, né? Nossos livros não funcionam no formato e-book. Tem várias empresas, editores que resolveram fazer também o e-book. Vocês não entraram nisso, né? Não. O e-book, assim, ele surge como um produto a mais para a editora, né? E no final das contas, assim, no cálculo geral, assim, ele tem, sei lá, 5% das vendas gerais da editora ou da empresa ou de uma livraria. Então a gente preferiu não trabalhar com isso e focar mesmo nos livros em papéis. Focar em quem gosta de pegar o papel, receber o autógrafo do autor. Exatamente, né? exatamente. Participar dia a dia com esse livro, que quem lê cria uma empatia com o livro, né?
ou tu ama ou tu odeia, né? Então tu cria uma empatia com o livro. E eu conheço gente que tem biblioteca com os livros guardados desde o seu primeiro livro. Outro dia eu fui na casa de um amigo, tá, na Zona Sul de Porto Alegre. Olha, é um casarão, tá? É um empresário bem sucedido aí. Ele deve ter mais de 20 mil livros em casa. Vai adquirindo ao longo de uma vida, né? Ao longo da vida. Ele tem enciclopédias de todos os tipos, né? E está lá guardado, né? Vários livros com autógrafos de autores, ele ia nas sessões de autógrafos, que tinha muita coisa da antiga editora Globo aqui, que era a grande editora aqui do Rio Grande do Sul, né? Sim. Eu não condeno quem opta pelo PDF ou pelo e-book e tal, mas eu acho que, além de tudo, desse fato de ter o livro na mão, de ter o autógrafo do autor, a oportunidade de reviver, né? Às vezes a gente tira um monte de foto no celular e para a gente achar uma foto de 2010, por exemplo, é muito difícil. Um livro que a gente comprou há muito tempo atrás, eu acho que também se torna difícil de reviver, né? E se ele está lá na biblioteca, a gente consegue reviver com uma facilidade maior, né? É bem interessante. Mas assim, a Zucchi está desde 98. Isso, ela existe no mercado desde 98. Tá. E que tem quais são as suas principais estrelas hoje? Eu falei de dois, né? Do Douglas Seconello, né? História Universal da Angústia, né? Esse é o livro para os torcedores colorados e de todos os times. Né? Eu acho que serve para todos os torcedores, que é muito legal o livro. É bem bacana, né? Ele conta um pouco da história universal da angústia, né? Não dá para dar um spoiler nele, né? Mas, a capa já diz tudo, né? O nome já diz tudo. A história mais ou menos o pessoal já sabe, porque como são as crônicas dos 10 anos últimos mais vitoriosos do Colorado, né? Uhum. E a história acaba com o título do Mundial, com 2 Libertadores. Então, a angústia é porque o torcedor, mesmo com todo esse monte de título, o torcedor continua angustiado, né? Aquele domingo de manhã da final lá no Japão, quando o Ronaldinho Gaúcho foi bater aquela falta, e não sei o que houve em Porto Alegre. Tinha uma torcida, não sei o que era, tinha uma torcida toda para que ele fizesse o gol, e ele não fez o gol. E depois o Adriano Gabiru, tá? Eu lembro até hoje na minha cabeça a fala do Galvão Bueno, ele estava falando, não perca os trapalhões, Didi, não sei o que lá, olha ali o Adriano, gol! Gol! E foi aquele gol que aquele grito estava guardado naquela torcida. O enredo todo é muito fantástico, né? É muito, muito legal. Muito pega legal. O melhor time do mundo, com o Ronaldinho muito em ascensão, jogando demais e tal. E aí o time consegue segurar, o Ceará segurando o Ronaldinho, né? A defesa toda jogando muito bem. E no final entra um reserva desconhecido, faz o gol. Adriano, que foi chamado de Adriano e não de Gabiru, né? Adriano pelo Galvão Bueno. E foi um negócio muito interessante porque foi uma grande façanha do Esporte Clube Internacional. Não podemos negar as façanhas do Grêmio, né? E não podemos negar uma coisa, né? Porto Alegre é uma das poucas capitais que tem 2 campeões mundiais. Eu respeito o título do Grêmio, apesar de ainda achar que é Copa Toyota, tá? Brincadeirinha, mas foi reconhecido pela FIFA, né? Foi uma Copa, as façanhas do Grêmio foram importantes para o Internacional. O Internacional ajudou o Grêmio a ser internacional, né? O Grêmio se tornou internacional por causa dessa rivalidade. Foi lá e conseguiu, e depois o Inter foi lá e fez a sua parte, né? Então tá nesse livro aí com as crônicas do Douglas Seconello, contando um pouquinho dessa angústia, né? Que temos mais aí, João? Então tem o Cavalo de Cronos, que acabou de ganhar o Prêmio Açoriano, né? Melhor livro de contos e livro do ano, de 2018. Né? O Prêmio Açoriano é o maior prêmio de literatura aqui do Rio Grande do Sul, né? E o livro de Cavalos de Cronos é o livro do José Francisco Botelho, que é tradutor, né? Um jornalista de Bagé, também é tradutor, é contista. E
Bom, ele tem um domínio fantástico do português, conhece muito da tradição do Pampa, das coisas do Pampa, conhece muito de história antiga, autores clássicos. Nesse livro ele junta tudo isso, então tem um pouco de tudo, tem o que ele viveu na infância, o que ele viveu lá em Bagé. São contos densos, não é? Quem espera ter uma leitura rapidinha, coisa e tal, sem conteúdo, superficial, não é isso. Não é nada disso. Eu estou na metade do livro e é bem denso, assim, tu lê, relê, pô, que legal, né? É um negócio muito bem escrito. A ideia do autor é essa, assim, o conto não é algo superficial que quando termina o ponto final, acaba o conto e a pessoa já esquece. Isso fica mais para conta da crônica. O conto não, é uma coisa que tu vai ficar pensando, que tu vai ficar digerindo ao longo do tempo, depois tu precisa voltar para ler de novo, e aí tu vai pegar outras coisas, o conto vai te passar outras coisas. E como ele tem essa preocupação de fazer o conto ficar mesmo, às vezes as pessoas acham, conto, vou ler e acabou, tal, não. A ideia do autor é justamente essa, que as pessoas consigam ficar presas a cada conto em particular. Ô João, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando dos outros lançamentos que estão aí nas prateleiras das livrarias. Já voltamos. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Meu nome é Fernando Guimarães, eu sou médico dermatologista e nós que nos ocupamos com a dermatologia estética, sempre a gente procura, quando instituir um tratamento de resultado, é uma medicina de resultado, deixar um resultado mais harmônico possível. Por exemplo, aquela paciente que apresenta uma pele envelhecida, sulcos, rugas, na região periorbitária, pés de galinha, sulco na região glabelar, nessa região frontal com sulcos, rugas de expressão, pele envelhecida, flacidez e rugas, sulco nasolabial, a atrofia dos lábios, tanto superior quanto inferior, e comissura labial caída, que dá um aspecto de depressão e envelhecimento. Hoje nós temos como corrigir. E corrigir de uma maneira natural, que o paciente fica com a autoestima preservada, fica com um aspecto natural. E, por exemplo, tem que ter a coerência. Então, assim, o paciente realiza essas técnicas na face, a mulher principalmente, que usa a roupa degotada quase sempre, não fica coerente ter a pele rejuvenescida, a região cervical envelhecida e principalmente o colo com melanoses, manchas, envelhecimento cutâneo precoce, aqueles sulcos que normalmente são determinados pela força da gravidade, pela poluição, pela falta de cuidado com o sol. Então, assim, nós temos condições de oferecermos técnicas acessíveis do ponto de vista de custo, que é importante hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, e com minimamente invasivo, praticamente indolor, o paciente não precisa faltar às suas atividades sociais e laborais, de trabalho, e que a gente apresenta tanto a região cervical quanto a região do colo, um rejuvenescimento importante, retornando a autoestima, diminuindo a limitação do ponto de vista social do paciente e satisfação para o paciente. Então foi um prazer estar presente no programa e até a próxima oportunidade.
Estamos de volta com o João Xavier, da editora Zuc. João, livros, mais livros. Eu gosto do livro papel. Vamos lá, o que temos mais aí para mostrar para quem está nos assistindo aí da editora Zuc? Tem o Estela Sem Deus, é um romance do Jefferson Tenório, é um autor aqui de Porto Alegre também, já é o segundo livro dele. O primeiro é O Beijo na Parede, é um livro que obteve um sucesso, é lido nas escolas e tal. A Estela Sem Deus, a Estela é uma garota que cresce no período Collor e ela cresce em situações adversas, né? Ela mora... ou ela mora de favor, ou ela mora numa casa que a mãe dela luta para pagar o aluguel e tal, tem condições muito adversas, e ela sonha em ser filósofa, ela sonha em estudar filosofia. Nos tempos de hoje, além de tudo, é uma ode a quem se preocupa com o pensar. E conta a história da Estela, que é essa garota que cresce em situações adversas, muito adversas às vezes, mas sempre com o sonho de estudar filosofia e que vai aprendendo com a situação que ela passa ao longo da vida. O que nós temos mais aqui também? O que Resta das Coisas é um livro que a gente organizou junto com o professor Ricardo Barberena, que cuida do Instituto Delfos, na PUC. O Instituto Delfos tem guardado o espólio do Caio Fernando Abreu. Então todo o material que tem do Caio fica lá guardado no Instituto Delfos. A gente queria fazer as pessoas conhecerem o que está lá guardado. Então a gente pegou esse material, fotografou e deu para cada um dos autores que a gente escolheu para escrever um conto que tivesse como gatilho esse material. Então tem um conto sobre o baralho, né, sobre o mapa astral do Caio Fernando, não sobre, né, mas que tem como gatilho as fitas cassete do Caio, cassete. Né? O Caio tinha as fitas cassete guardadas, os discos de vinil, né? Então todo esse material os autores tiveram acesso. Está tudo lá na PUC. Tudo lá na PUC, né, no Instituto Delfos, a bandana, as runas. E aí os autores tiveram acesso a essas imagens e a partir disso escreveram contos. Uns botaram o Caio no meio, outros não. Mas é um livro sensacional, o resultado ficou incrível. Contos holandeses, 1839-1939. Isso. Isso é inédito no Brasil. Não existe a seleção de contos que está aqui traduzida direto do holandês, ainda não tinha sido traduzido. Salvo engano, um livro tinha sido traduzido numa coleção que chama Para Gostar de Ler, que era uma coleção que trazia contos de vários lugares do mundo. Eu te diria o seguinte, tem gente que acha alemão difícil. Pois bem, o holandês é um pouco mais difícil, exatamente. que o alemão. Exatamente. A gente São línguas gêmeas, né? Exatamente. A gente fez esse livro em parceria com o Daniel Dago, que é um tradutor do holandês e aprendeu autodidatamente, estudando e tal, com alguns professores. Esse livro, ele traz o cânone da literatura holandesa. Então, como se fosse o Machado de Assis da Holanda, o Guimarães Rosa da Holanda, todos os autores mais importantes da Holanda, os clássicos, estão nesse livro, um conto de cada. Legal, muito bacana. E, aliás, os holandeses deixaram uma boa lembrança aqui em Porto Alegre, né, na última Copa do Mundo, né? Sim, eles fizeram uma festa. Uma festa. Mostraram um lado muito bacana das boas recordações que a gente tem da Copa do Mundo em Porto Alegre, os holandeses deixaram aqui. Lugares de fala, lugares de escuta. Nas literaturas africanas, ameríndias e brasileira. Olha só. Esse é um livro mais teórico de uma organização de duas professoras aqui da URGS. É um livro que é uma coletânea de vários artigos e esses vários artigos falam sobre os tipos de literatura ou como a literatura pode ser lida em outros formatos, ou na música, ou a literatura falada, né, ou a literatura oral, né, quando se conta uma história de pessoas, e como isso ainda é feito, ou na música. Ou tem várias culturas que transmitiram as suas histórias, seus contos, suas fábulas, tudo de boca a boca, tudo, né? Exatamente. Né? E aí, inclusive existia pessoa na tribo que era o cara que era o
o guardador dessas histórias, que ele guardava durante toda a vida isso e treinava já um outro desde pequeno para ficar isso. Isso não é fábula, gente, isso é a realidade nesse mundo. Tem vários lugares na África que mantiveram essas culturas desta forma, né? E tribos indígenas também, tinha sempre alguém que era o guardião da cultura daquela gente, né? Isso. Esse livro trata disso também, não só na africana, mas também na parte americana, ameríndia, da América, e na parte da música também, o hip hop, como poesia e tal. Vários artigos falando sobre esse tipo de literatura e como essa literatura é produzida e passada de geração para geração. Mas o João tem saída, João? Tem saída. Esse livro é o primeiro livro, Tem Saída, Ensaios Críticos sobre o Brasil, é o primeiro livro onde todas as participantes são mulheres. Desde a capa, a diagramação... Então tá muito bem, começou bem. A diagramação, a organização e os artigos, tudo é escrito por mulheres. Então é um livro de política, né? Uma análise política sobre o Brasil. Ele foi lançado no começo do ano passado. E é uma análise, várias mulheres de um amplo espectro político, então elas não concordam entre si, se botarem elas para debater, elas não vão concordar, elas têm divergências políticas e teóricas, mas todas elas estão escrevendo artigos nesse livro de análise política sobre os caminhos que o Brasil tem e quais os caminhos para a saída do Brasil. Isso é muito bom, né? Quando as ideias divergentes são muito boas para você formar a sua opinião, né? Então, tudo pensando de um jeito nunca é bom, né? Imagina você comer arroz e feijão todo dia. É a mesma coisa na área do pensamento. É bom tu ver o outro lado, experimenta sushi, churrasco, pizza, massa, né? Seja vegetariano por um tempo, é legal, é bom. Todo o ser humano deveria dar um olhar de 360 graus na sua vida. Duas das grandes livrarias do Brasil estão em recuperação judicial. O que está acontecendo, João? As análises são variadas, né? Umas dizem que é a crise do livro, outras pessoas dizem que é a crise do mercado, alguns dizem que é problema de administração, que o negócio do livro não é grande, não é essas lojas enormes em shopping centers, porque isso custa muito caro e o livro tem um tipo de venda diferente, né, dos outros produtos. Então, de todas essas análises, eu ainda prefiro meio que acreditar que a crise é mais dessas livrarias, entendeu? É mais de algumas decisões administrativas que não foram tomadas de maneira correta. E não é uma crise do livro. O livro segue vendendo, as pessoas seguem comprando livro em outros lugares, de outras formas. Quer dizer, não tem uma crise no mercado editorial. Crise, assim, não. É a crise que está aí, está pegando todo o setor. Eu acho que o mercado editorial está se adequando. Por exemplo, o último número que saiu diz que, comparado com o ano retrasado, 2018 vendeu mais livros. Só que o valor que se ganhou vendendo livros não foi muito maior, não foi compatível com a venda de exemplares. Então, a discussão que vem se fazendo hoje nos grupos de editores é que o preço do livro precisa aumentar, porque o preço do livro não aumenta, né? O preço do livro, se criou uma cultura de que o preço do livro tem que ser R$ 39,90, R$ 29,90, e esse preço não paga os custos da produção de um livro, né? Porque o preço do papel aumentou, a tradução, o tradutor aumentou, a revisão aumentou, a diagramação aumentou, porque o custo da pessoa que faz isso também energia aumentou, tudo aumentou. Tudo aumentou. E o livro, algumas editoras ainda estão meio relutantes em aumentar o preço do livro. Então, se a gente conseguir dosar o aumento do livro e aumentar os leitores, formar mais leitores na base, porque o mercado editorial brasileiro ainda é um mercado muito novo, né? Muito recente, assim, não dá para comparar com o americano. A gente tem, sei lá, 70, 80, 100 anos de mercado editorial, né? Tá, os Estados Unidos vende profissional, muito, né? profissional,
Eles vendem muito livro. João, quem quiser encontrar os livros da editora Zucchi? Aqui em Porto Alegre, a gente está na Livraria Baleia, na Livraria Taverna, que ficam as duas na mesma rua, né? A gente está também na Bamboletras, que é aqui na Olaria. No nosso site também, editorazucchi.com.br. O Zucchi se escreve Z-O-U-K. E aí, em São Paulo, a gente está na Livraria Simples, que é uma charmosa livraria de bairro também, que são nossos parceiros, né? Fundamental é isso também, a gente conseguir dar valor para essas livrarias de bairro, né? As livrarias de bairro, elas seguem firmes e seguem trabalhando, seguem com uma curadoria, então tu não vai encontrar todos os livros, mas tu vai encontrar bons livros nessas livrarias. Acho que nessas são as principais. O que é muito legal. João, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso. Muito obrigado. Vamos voltar a falar, né, sobre o mercado editorial, sobre os lançamentos da Zucchi e da importância do livro, né? Eu acho que o livro não pode ser colocado em segundo plano para o mercado virtual. Eu sou um defensor ferrenho do livro fisicamente falando. Até um próximo programa. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, o filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui.